de fato semelhantes referentes a outros municípios. Como eu fiz referência aqui no início, diversos municípios do estado são inadimplentes com relação à Eletrobras, né? Ao serviço de energia elétrica. Então, assim, aqui é apenas a admissibilidade do feito e para que se apure realmente a responsabilidade de cada um e o quanto, né, cada um é responsável em relação a esses fatos. Então, ao final, eu registro aqui que estão presentes os requisitos, tanto da lei orgânica como no regimento interno para admissibilidade, e o voto é no sentido de que este Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições, decida por conhecer da presente representação e determinar aquela diretoria de fiscalização, a DEFAFON, né, Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária dos Municípios, que sejam adotadas providências, inclusive, se necessárias, inspeções e diligências, junto à Prefeitura de São José da Tapera, objetivando a apuração dos fatos apontados irregulares. E aqui eu faço referência expressa de que é importante que a Diretoria de Fiscalização elabore um relatório circunstanciado, indicando os responsáveis, a sua qualificação, endereço, oportunizando sempre o contraditório e ampla defesa. E também por solicitar, antecipando até mesmo uma eventual diligência da Diretoria de Fiscalização, solicitar a Eletrobras de Distribuição Alagoas que informe a este tribunal o montante do débito e o valor total pago pelo município de São José da Tapera a título de juros, multa e correção monetária, detalhadamente, em decorrência do atraso no pagamento de faturas de energia elétrica nos exercícios 2009 a 2015. O valor atualizado da dívida daquele município com a Eletrobras Distribuição Alagoas pelo consumo de energia elétrica naquele período também, 2009 a 2015, e se houver até a presente data, discriminando o principal, juros e multa e correção monetária. E também que informe sobre eventual acordo de parcelamento de dívida ajustado entre aquele município e a empresa, referente aos períodos também 2009 a 2015. E, ao final, por dar ciência com remessa de cópia da decisão ao prefeito do município de São José da Tapera, Fábio Rangel Nunes de Oliveira. Este é o voto, senhora presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, acho que diante do minucioso relatório e voto apresentado pelo conselheiro Sérgio, ele retrata bem, né, o teor da representação feita pelo Ministério Público de Contas. E eu queria apenas pontuar que o objetivo da representação não é atuar no interesse da Eletrobras na cobrança dos seus débitos, até porque a Eletrobras dispõe da sua estrutura jurídica, né, e administrativa para fazer a execução dos seus débitos. O objetivo central da representação é apurar se o atraso no pagamento das faturas de energia elétrica causou prejuízo ao erário. Sob que perspectiva? O atraso no pagamento, ela gera os acessórios que Vossa Excelência, o conselheiro Fernando, colocou. Pagamento de multas, juros e correção monetária. O objetivo central da representação é justamente esse, verificar se houve esses pagamentos e se houve, quem arcou com isso. Quem deu causa ao atraso, se foi ele pessoalmente que arcou com esse pagamento, ou se foi com recursos da própria municipalidade. Então, o objetivo da representação não é substituir a Eletrobras para a cobrança de um débito dos municípios para com a Eletrobras, e sim a verificação de que
eventual atraso nesses pagamentos gerou ou não prejuízo ao erário municipal. Eu queria só fazer essa consideração e pedir, né, pugnar para que seja feito o juízo positivo por esse tribunal, que o tribunal acolha a representação e que proceda a devida instrução do processo, com essas verificações junto ao município de eventuais pagamentos de juros, multas e correção monetária, e que ao final da instrução os autos retornem ao MP para pronunciamento final de mérito. Em discussão o processo. Senhora Presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, eu confesso que eu estava fazendo um esforço aqui enorme para me convencer, digamos assim, da estreiteza do objetivo do tribunal. Confesso que eu estava fazendo aqui um esforço, mas eu tenho assim umas preocupações pela extensão da proposta, de aonde vamos, o que queremos, o que estamos pedindo. Eu fico aqui assim com uma certa preocupação de substituirmos a advocacia de lado da Companhia de Energia pela força que esse tribunal pode ter junto ao jurisdicionado e causarmos até, inclusive, uma intimidação e forçar. Por isso, senhora presidente, tenho uma vontade enorme de que nós apuremos essas coisas, mas eu estou ainda com uma certa preocupação da extensão disso e com toda a vênia, um trabalho belíssimo, com a preocupação de todos, do Ministério Público e do conselheiro relator, eu gostaria de pedir vista do processo e trazê-lo de volta no prazo regimental, o melhor juízo sobre o que penso sobre a matéria. Com a palavra, conselheiro Sérgio. Só assim, para tentar também ajudar, digamos, nessa compreensão, o objetivo aqui, assim, é claro que isso aí suscita essas, digamos assim, essas dúvidas, preocupações, mas o que eu verifico nessa situação, não apenas, digamos, o comportamento do gestor de deixar de cumprir uma obrigação sua, não só esse comportamento, digamos assim, um comportamento que assim, que podemos até, diante das ponderações da defesa, afastar, digamos, uma possível penalização, uma possível sanção, né? Mas ocorre o seguinte, nós temos normas que o obrigam a cumprir com essas obrigações. Então, à medida que nós, digamos, não exigirmos dele que ele cumpra com essas obrigações, nós estamos dizendo assim, ó, você não precisa obedecer essas normas, né? Então, nós estamos dando, de certa forma, um aval para que ele continue adotando tendo esse comportamento, né? Então, assim, eu penso que não existe amparo legal para que ele deixe de descumprir isso, exceto, até mesmo eu faço essa referência expressa aqui no voto, exceto nos casos que a referência que eu faço é chamando a atenção uma decisão lá do Tribunal de Contas de Santa Catarina, exceto se ele tenha realmente justificativa para que deixe de cumprir aquela obrigação, porque ele tem essa obrigação, é exigência legal e contratual também. Então, assim, eu não vejo motivo para que ele deixe, claro, se justificar. Digamos, só suposição. Digamos que num determinado período, porque os recursos que entram, ele não tem sincronia com as despesas. Então, digamos que num determinado mês, a receita do município foi ínfima. Então, ele não pôde pagar, teve que pagar com atraso, mas ele pagou futuramente. Aí, claro, está justificado, trazendo aqui aos autos essa justificativa, digamos assim, só suposição. Então, eu vejo assim, se afastar
essa obrigação do gestor, eu penso que aí é autorizar sem qualquer amparo legal ou de outra forma, que ele proceda de uma forma até reprovável, né? É isso, obrigado, conselheiro. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro. ainda na esteira desses esclarecimentos muito bem feitos e a preocupação desse tribunal não pode e não deve se afastar. Se o fizermos, nós estaríamos abrindo mão das competências constitucionais necessárias para que nós funcionemos. Mas eu ampliaria essa discussão da preocupação que nós temos e devemos ter com a questão do bom funcionamento da probidade administrativa, do zelo pela ordem cronológica de pagamento. Tudo isso, claro, que está dentro da nossa competência e precisamos observar. Mas eu faço uma fustigação aqui para que nós reflitamos. Se fosse com a letra Nós temos branca, passivos a gente via melhor. do município Preto, branco, segundo. que supera em muito qualquer tipo de Mas tá ótimo. contratos eventuais como esse com a Eletrobras, que eventualmente pode ter. Se nós inventarmos, por exemplo, Ficou perfeito. os passivos de precatórios dos municípios, Ainda faltam duas que deu atrás aí, eu pedi duas. como é que gerou esses precatórios? Precatórios que são, puxa uma lista aí, do estado, dos municípios, mas são gigantescos, milionários. Tem problema trabalhista, problema de interrupção do cumprimento do calendário de pagamento dos servidores públicos. Pelo menos eu tenho ouvido aí de diversos municípios problemas graves. Agora, recentes. De gestores agora. 1, 2, 3 meses já de pagamento Meu Deus. e atraso nos pagamentos dos seus servidores. Então, nós precisamos ter uma visão, senhores conselheiros, mais ampla desses problemas. Quando nós pontuamos isso aí, eu fico com a preocupação, como disse anteriormente. Quando nós pontuamos, por que nós vamos verificar este contrato desta empresa? Por que não vamos ampliar? Quando nós pontuamos, nós estaremos involuntariamente forçando o gestor a resolver aquele problema, talvez em descumprimento de outros que, quiçá, mais urgentes, mais importantes, como as pensões alimentícias. Isso é em tese, viu, senhor? Eu não estou falando de um julgamento, nem enfrentando o mérito da questão. Mas, realmente, eu tenho uma certa preocupação com essa questão das ordens cronológicas e o que nós vamos enfrentar quando pontuamos este tipo de contrato e tudo mais. Eu não estou me furtando, senhor conselheiro, entenda muito bem, de que nós não devamos Compreendo bem. agir dentro das nossas competências, pelo amor de Deus. Precisamos agir. Mas eu tenho realmente essa preocupação, senhora conselheira, senhora presidente, e gostaria de, analisando melhor o voto de Vossa Excelência, poder trazer a nossa contribuição a esse debate. Inclusive, quando Vossa Excelência falou, e isso agora me lembrou, senhora conselheira, do ônus que pode ser repartido com todos em função da inadimplência, que essas grandes empresas têm essa força de fazê-lo, que negocia com a concessionária, negocia aí com o órgão regulador e coloca no preço Exatamente. os inadimplentes, né? Isso é verdade. Mas eu nunca ouvi falar, seu conselheiro, do caminho inverso. Nunca ouvi falar do caminho inverso. Quando todos nós estamos pagando, temos um alívio, uma redução. Esse caminho inverso, eu nunca sobre ele ouvi falar. De forma que eu, apenas para fustigar, me desculpe, está tomando tempo de Vossas Excelências, mas tenho essa preocupação e, de fato, eu gostaria de melhor contribuir na qualidade, no zelo e no brilhante voto que Vossa Excelência trouxe. E pela sua história, pela sua experiência, até mesmo como gestor, acho que o senhor tem muito mesmo a contribuir. Inclusive nessa questão aqui, que eu tenho certeza que Sua Excelência, assim, tem
um conhecimento muito grande assim de gestão e pode aqui trazer uma contribuição enorme aqui para essa, até mesmo para minha compreensão assim sobre esses fatos. Obrigado. E que seja então encaminhado em vista o processo que acaba de relatar o conselheiro Sérgio ao gabinete do conselheiro Fernando. Senhora Presidente, sem mais processo para relatar nessa sessão. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu inicialmente faço o relato do processo número 4344/2015 do Fundo Municipal de Previdência Própria de Murici, tendo como responsável o senhor João Eudes Araújo Calheiros, que se trata de um processo de aplicação de multa pelo descumprimento de prazo para o envio da sexta remessa do SICAP referente ao exercício financeiro de 2014. O processo evoluiu ao Ministério Público de Contas após a citação regular do gestor, evoluiu ao Ministério Público de Contas, que se manifestou pela não aplicação da multa, tendo em vista que o descumprimento se deu em um prazo de 30 dias, acolhendo a defesa apresentada pelo gestor, com base no princípio da insignificância do prazo. Esse é o relatório, presidente. Eu vou antecipar o voto também. Eu não acolho a defesa e aplico multa no valor de 100 UPFAUs, aduzindo que o prazo de 30 dias ele não se enquadra para fins de entendimento como descumprimento por período insignificante. Esse é o voto, excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, esse processo trazido a julgamento pelo conselheiro Rodrigo, ele é uma situação relativamente nova e um raciocínio que o colega doutor Rafael, da Terceira Procuradoria de Contas, que se manifestou no processo, a gente havia conversado e ele está querendo desenvolver esse raciocínio no sentido de que quando o atraso no envio de informações a esse tribunal ele for por um período de tempo pequeno e não prejudicar a atuação do tribunal no exercício do controle externo, que nesse caso deveria ser afastada a aplicação da multa. No caso concreto, verificou-se que o atraso no envio da informação ela se deu por menos de 30 dias e, tendo em vista essa situação, o Ministério Público invocou o princípio da insignificância, até porque, na grande maioria dos casos, em muitos casos, o tribunal demora 3, 4, 5 anos para fazer a análise de instrução de processos que são encaminhados aqui pelos gestores municipais. E no caso, pela própria demora que o tribunal opera na sua atuação, o colega entendeu que o envio intempestivo por apenas 30 dias não prejudica a atividade do tribunal, razão pela qual entendeu pelo acolhimento da defesa apresentada e, consequentemente, pelo afastamento na aplicação da sanção. Já voltei no ponto. Então, em discussão, processo relatário pelo conselheiro Rodrigo.
Senhora Presidente, Com a palavra, o senhor eu Fernando. acho extremamente interessante essa avaliação com relação a, digamos, a insignificância, é o termo que se usou? Insignificante. Mas eu acho que nós estaríamos aqui criando um precedente tanto perigoso, porque isso poderia ficar extremamente subjetivo, muito plástico, muito... Nós poderíamos, se entendermos que os prazos estão apertados, senhora Presidente, trabalharmos na resolução para ampliação do prazo, qualquer coisa dessa natureza. Porque se nós mexermos na regra de forma aleatória, acho que cria uma certa insegurança. Não é uma insegurança, se cria uma permissividade para os jurisdicionados. De forma que eu já antecipando, fazendo esses comentários e respeitando, inclusive, a natureza da defesa sempre, que é interessante que nós pudermos, que os nossos jurisdicionados possam se manifestar. Mas eu acho perigoso essa plasticidade de prazo, o regimento já determina. De forma que eu tenho a tendência a acompanhar o relator pela aplicação da multa, senhora Presidente. Já antecipando meu voto. Continua a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Fernando. O relator. Aprovado. Senhora Presidente, trago também a julgamento mais 2 processos, também de aplicação de multa. Nesse caso aqui houve o processo TC 3847/2017, tendo como responsável o senhor Jair Galvão Freire Neto, gestor do Fundo da Secretaria Municipal de Promoção e Turismo de Maceió. Na verdade, ele encaminhou a documentação, as informações fora do prazo, todavia houve a comprovação por parte da assessoria que houve uma prorrogação do prazo para apresentar as informações, de modo que eu estou votando pela não aplicação da multa e arquivamento do processo. Né? E deixa eu só antecipar, o processo também 7734/2015 da Câmara Municipal de Murici, tendo como responsável o senhor Marcos Antônio Tenório Lins, e a situação é a mesma do processo anterior. Com a palavra, o Ministério Público. Em ambos os processos, o Ministério Público também se manifestou nos autos, considerando a defesa apresentada subsistente, razão pela qual nos manifestamos pela não aplicação da multa. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Voto com o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora Presidente. Aprovados. Senhora Presidente, temos mais o processo 15.088/2017. Trata-se de uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas em desfavor do senhor Jorge Clemente Vieira, do escritório Prata Maia Maranhão Advogados Associados, do escritório Monteiro Monteiro Advogados Associados, cujo tema é precatório do Fundef. Vou fazer a leitura do voto do relatório de forma mais sucinta. Trata o presente processo de representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face do prefeito do município de São Miguel dos Campos, senhor Jorge Clemente, e dos escritórios de advocacia Prata Maia e Maranhão Advogados Associados e Monteiro Advogados Associados, na qual aponta diversas irregularidades na contratação dos referidos escritórios de advocacia no exercício financeiro de 2014, para a propositura de ação ordinária e de execução de títulos judiciais referentes a diferenças pecuniárias havidas em repasses do Fundef. O Parquet de Contas apontou as seguintes irregularidades. 1.
realização de contratação direta mediante inexigibilidade de licitação. 2. Contratação de escritório de advocacia a despeito da existência de procuradorias municipais, da Procuradoria Municipal. E 3. A previsão contratual de pagamento de honorários advocatícios na modalidade cota litis. Fundamentadas as ponderações expostas, foram formulados os seguintes pleitos: juízo de admissibilidade da pretensão pela presidência da Corte, com fundamento no artigo 191, parágrafo 2º do nosso regimento interno, e por conseguinte a distribuição do feito ao seu relator. B. O deferimento monocrático pelo relator de medida cautelar, determinando a suspensão dos contratos firmados mediante inexigibilidade e ora impugnados. C. A submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas para que fosse determinada a apuração dos fatos. D. O encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos para atendimento das diligências internas que o relator julgar necessárias. E. Após a realização das diligências, a citação e a abertura do prazo de 15 dias para todos os representados apresentarem suas alegações/defesas. F. A intimação do prefeito de São Miguel dos Campos para que, querendo, intervenha no feito, seja aderindo à pretensão do Ministério Público de Contas, seja defendendo os atos ora impugnados, tomando-se por analogia o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4.717/65. G. Subsequentemente, vista a auditoria e, em seguida, ao Ministério Público de Contas para manifestação final. A presente representação foi instruída com os seguintes documentos: a. Cópia de ofícios trocados entre a 2ª Procuradoria de Contas e a Prefeitura de São Miguel dos Campos acerca da contratação dos escritórios de advocacia. B. Cópia da lei que cria o cargo em comissão de Procurador Jurídico Municipal, no caso a Lei Municipal 1292/2010, bem como das portarias que nomearam para o cargo de Procurador Jurídico os senhores Luiz Guilherme de Melo Lopes, Alessandro José de Oliveira Peixoto, Lucas Teles Bentes, e C. Cópia do processo administrativo número 0902, dígito 065/2014, da Prefeitura de São Miguel dos Campos. Feito o juízo de admissibilidade na forma do artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno, pela presidente desta Igreja Casa, foi dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, tendo em vista ter sido este o subscritor da representação, aportando os autos em seguida neste gabinete. Em 21/11/2017, o escritório Monteiro Advogados Associados, antecipando-se à sua eventual citação, apresentou defesa apontando que foi contratado pela Associação de Municípios Alagoanos e posteriormente pelo próprio município de São Miguel dos Campos para atuar junto à Justiça Federal, pleiteando o repasse das diferenças do Fundef decorrentes da subestimação do VMAA, Valor Médio Anual por Aluno. Afirma também que em 22/10/2014, o município outorgou procuração ao escritório Prata Maia e Maranhão Advogados Associados, conferindo-lhe poderes para apurar e executar os créditos decorrentes do repasse do Fundef, reconhecidos na ação coletiva proposta pela AMA, definindo como pagamento um percentual de 20% do valor que o município viesse a receber. Continua a defesa argumentando pela legalidade da contratação, pela possibilidade de retenção honorária, independente da natureza da verba, e pela possibilidade de recebimento dos honorários vinculados ao sucesso da demanda. A defesa foi instruída com os seguintes documentos: 1. Comprovante de inscrição e situação cadastral da Sociedade de Advogados Monteiro.
cópia da ata da sessão extraordinária da Associação dos Municípios Alagoanos, cópia do instrumento particular de prestação de serviços jurídicos, firmados entre a Associação dos Municípios Alagoanos e o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados. 4. Cópia do termo de adesão firmado pelo município de São Miguel dos Campos e o escritório Monteiro e Monteiro. Cópia de instrumento de contrato administrativo de prestação de serviços de advocacia firmado entre o município de São Miguel dos Campos e o escritório Monteiro e Monteiro. Cópia de instrumento de contrato administrativo de prestação de serviços de advocacia firmado entre o município de São Miguel dos Campos e o escritório Prata Maia Maranhão Advogados Associados. Cópia do Diário Oficial do Estado de Alagoas do dia 10/8/2015. Cópia de extrato de movimentação processual do processo a que se refere o objeto da presente representação. Cópia de parecer complementar número 376/2017 do Ministério Público de Contas de Pernambuco. É este o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores conselheiros, trata-se de processo semelhante aos relatados na última terça-feira pelo conselheiro Sérgio, em que o Ministério Público ofertou representações a esse tribunal para apurar eventual legalidade na contratação dos escritórios de advocacia para a execução dos precatórios do Fundef, tema que já é bastante conhecido de todos aqui. E queria ressaltar mais uma vez, como fiz ontem, que nesse primeiro momento trata-se apenas do juízo de admissibilidade para a verificação com maior profundidade dessas contratações e também quanto à possibilidade de haver o pagamento desses eventuais honorários com os recursos vinculados à educação. Não vou me estender na manifestação, porque já é de conhecimento de todos o tema. O Ministério Público pugna para que o processo seja devidamente instruído. São com a juntada dos processos de contratação dos escritórios e a manifestação dos gestores responsáveis e dos interessados, os autos voltem ao MP para a manifestação final de mérito. Em discussão. Presidente, Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, dando continuidade ao voto, eu peço vênia. Aqui eu trato da competência do Tribunal de Contas, peço vênia para pular da admissibilidade e entrar no mérito da admissibilidade da representação. Pois bem, ultrapassado a verificação dos pressupostos de admissibilidade, cumpre-se verificar se as questões propostas pelo representante têm bases suficientes para justificar o prosseguimento do feito e a apuração das irregularidades apontadas. Observa-se que os questionamentos feitos pelo Ministério Público de Contas dizem respeito à regularidade do contrato firmado entre o município de São Miguel dos Campos e os escritórios de advocacia, haja vista não terem sido submetidos a processo licitatório e também pelo fato de que o município detém corpo de procuradores próprio, com habilitação para a propositura da execução. Dizem respeito também à vinculação integral dos recursos do antigo Fundef a ações de manutenção e desenvolvimento da educação fundamental. A primeira argumentação que dá sustentáculo à peça inicial refere-se à legalidade do procedimento formal que originou as contratações já nominadas. O processo em tela versa sobre a contratação direta de escritórios advocatícios fundada na inexigibilidade, prevista no artigo 25 da Lei 8666/93. Nos termos da Lei de Licitações e da própria Constituição Federal, o dever de licitar é regra para a administração pública, sendo a contratação direta, tanto pela via da dispensa quanto pela via da inexigibilidade, situação excepcional.
Previstos no artigo 25 caput, combinado com o inciso 2 da Lei 8666/93, os requisitos que justificam a contratação direta pela inexigibilidade de licitação, cuja presença simultânea devem ser verificadas, são os seguintes: inviabilidade de competição, previsão do serviço no artigo 13 da própria lei, singularidade do serviço, notória especialização. Desse modo, não resta dúvida quanto à possibilidade de que o objeto de certos contratos celebrados com os advogados se enquadre perfeitamente em algumas das hipóteses descritas acima. No entanto, considerando que a presença de todos os requisitos é necessário para justificar a contratação direta, desde logo se pode concluir que, sendo viável a competição, mesmo que os outros 3 requisitos estejam presentes, se torna obrigatória a licitação. A melhor hermenêutica jurídica recomenda, portanto, que, mesmo configurada a situação descrita no inciso 2 do artigo 25, se for viável a competição, o dever geral de licitar é imperativo, ou seja, se houver viabilidade da competição, ainda que se configure a hipótese de um dos incisos, é obrigatório licitar. Como notório, vários são os escritórios que participaram das causas para a devolução de valores do Fundef, recebidos a menor por municípios do Norte e Nordeste. Para citar alguns, além dos escritórios do presente caso, podemos citar, aí citamos inúmeros outros escritórios advocatícios, que também ajuizaram ações de execução desses títulos. Como se pode ver, apesar da complexidade da causa, objeto da ação de conhecimento, a existência de mais de um escritório com expertise necessária para atuar por si só demonstra a viabilidade da competição e, consequentemente, a necessidade de processo licitatório. A singularidade do serviço decorre da complexidade do objeto do contrato, ou seja, decorre do fato de que aquele serviço a ser contratado apresenta certa especificidade, que requer uma habilidade maior do profissional. Se o serviço objeto da contratação for rotineiro, comum, sem exigência de qualquer conhecimento ou técnica de maior complexidade, não há razão para sua contratação sem licitação. Conforme ensina Marçal Justem Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2 pontos. E aqui eu peço vênia para pular a transcrição dos ensinamentos do professor Marçal. Nesse sentido, os serviços jurídicos repetitivos, comuns, ordinários, rotineiros e genéricos, tais como a propositura de uma simples ação de execução, não podem ser havidos como singulares e, portanto, devem se submeter ao processo de licitação. Sobre esta contratação, pende ainda a impugnação quanto ao valor ajustado, porquanto carece de justificativas por parte do contratante, que venham a demonstrar que o percentual de 20% do valor a ser recuperado com a execução não viola o princípio da economicidade. Idêntico questionamento foi formulado pelo Ministério Público de Contas quanto ao primeiro contrato advocatício, que foi firmado com o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados. Aqui eu trato da previsão contratual do pagamento de honorários, né? A necessidade de se respeitar o princípio da economicidade, de estar devidamente justificado o preço nos autos, por se tratar de uma contratação com a administração pública. Transcrevo jurisprudência do TCU, aliás, precedente do TCU a respeito dessa questão. Transcrevo também o voto entra na questão da vinculação das verbas. Acerca da previsão contratual de pagamento de honorários advocatícios, a ser realizado diretamente através de destaque de precatório, o tema é controvertido, ligado à vinculação da verba a ações de manutenção e desenvolvimento da educação fundamental. Tanto o STF quanto inúmeros outros tribunais integrantes do Poder Judiciário
já se manifestaram sobre a vinculação integral dos recursos oriundos da complementação judicial do Fundef, a exemplo do STJ e dos TRFs da primeira e da quinta região, não havendo dúvida quanto à destinação dos mesmos. No entanto, ao que se refere aos honorários contratuais, ainda persiste debate minoritário, havendo em algumas decisões divergentes do TRF da quinta região e no STJ quanto à possibilidade de pagamento mediante destaque no precatório do Fundef. Enfrentando especificamente o risco de utilização dos valores do Fundef para pagamento de honorários, o TCU entendeu que se segue. E aí eu transcrevo também longa decisão do Tribunal de Contas da União. Como precedente na esfera da Justiça Federal, acerca da vinculação da verba e impossibilidade de destinação diversa da educação, eu transcrevo o seguinte decisão proferida pelo desembargador federal Paulo Machado Cordeiro, na apelação civil 578610, TRF da quinta região. Abre aspas. Os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos aos patronos contratados pelo ente público através de verba própria e não com retenção de verba vinculada, sob pena de violação ao texto constitucional, retirando da destinação do Fundef cerca de R$ 1.600.000. Desse modo, acompanho o entendimento de que as verbas do Fundef, mesmo recebidas a título de precatório, mantêm sua vinculação constitucional, não podendo ser utilizadas em despesas estranhas à sua finalidade. Tal desvio constitui, ainda que em tese, ato irregular e ilegal, bem como importa, ainda que em tese, o cometimento de improbidade administrativa e crime de responsabilidade, de acordo com os dispositivos legais que abaixo transcrevo. E em seguida eu entro na fundamentação quanto à concessão da medida cautelar. No processo em análise, foi requerida medida cautelar requerendo a suspensão dos contratos de serviços advocatícios firmados pela Prefeitura de São Miguel dos Campos. Embora a legislação aplicável a este tribunal não faça menção expressa sobre a possibilidade de concessão de medidas cautelares, a inteligência do artigo 93 da Lei Orgânica desta Corte de Contas e do artigo 272 do nosso regimento interno autoriza a aplicação de forma subsidiária e no que couber do regimento interno do Tribunal de Contas da União, que prevê em seu artigo 276 a concessão de medida cautelatória em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou risco de ineficácia da decisão de mérito com ou sem prévia oitiva da parte. O Poder Geral de Cautela das Cortes de Contas, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal desde há muito, tem permitido a sustação cautelar de atos que possam gerar danos ao erário. Aí, se não vejamos, e aqui transcrevo também decisão da Suprema Corte. Os requisitos autorizadores de quaisquer medidas cautelares, que é a plausibilidade do direito e risco na demora de um provimento intempestivo, se fazem presentes no presente processo de análise de representação, o que autoriza o julgador a concedê-la de ofício sem a oitiva do gestor. Explica-se. A fumaça do bom direito resta consolidada no entendimento de que de vinculação e aplicação exclusiva em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, dos valores recebidos a título de precatórios em ações que tratam da complementação dos valores do antigo Fundef. Tais valores, portanto, não podem ser utilizados para pagamento de honorários contratuais, devendo o município realizar esta despesa através de recursos próprios. Em que pese os valores estarem bloqueados por decisão da Justiça Federal, conforme consulta processual do portal da Justiça Federal da Quinta Região,
O perigo da demora está configurado na possibilidade de reversão deste bloqueio e consequente levantamento dos valores depositados a títulos de precatório com destinação diversa daquela que vem entendendo este relator. Portanto, ante o exposto, voto no sentido de conhecer a presente representação na forma do artigo 193 e seguintes do Regimento Interno desta Igreja Corte e apurar os fatos relatados. 2. Voto no sentido de conceder medida cautelar no sentido de suspender a execução e, consequentemente, suspender quaisquer pagamentos de honorários contratualmente previstos referentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre o município de São Miguel e a Sociedade de Advogados Prata, Maia e Maranhão Advogados Associados e Monteiro Advogados Associados, notificando para isto o atual prefeito de São Miguel dos Campos, senhor Pedro Ricardo Alves Jatobá, do teor da presente decisão e fixando, desde já, multa de 500 OPFAUs, o que corresponde a R$ 12.145 mil para a hipótese de descumprimento. 2. Voto no sentido de oficiar a Justiça Federal para que os valores decorrentes dos processos ordinários destacados para pagamento de honorários advocatícios não sejam liberados, considerando a apreciação da legalidade da contratação por este tribunal. 3. Em oficiar o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que tome ciência da cautelar concedida e escreva no rosto dos autos do precatório número tal que o TCE-AL deferiu cautelar em processo TC, neste processo TC, determinando que a integralidade dos recursos advindos do título judicial formado nos autos da ação ordinária tal devam ser depositados na conta única do Fundeb e utilizados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento da educação. Por fim, voto no sentido de determinar a citação do senhor Jorge Clemente Vieira, então prefeito do município de São Miguel dos Campos, a citação também da Sociedade de Advogados Prata, Maia, Maranhão Advogados Associados e a citação do escritório Monteiro Advogados Associados para que possam apresentar a defesa no prazo de 15 dias e, eventualmente, requerer a produção de provas outras que entender cabíveis. Voto por determinar que após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, remetam-se os autos à Diretoria de Fiscalização Municipal para a instrução do feito. Esse é o meu voto, Excelência. Em discussão. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Esse é um tema que já temos vários debates já aqui no nosso tribunal. Eu queria me aprofundar mais um pouco, gostaria de pedir vista desse processo, conselheiro Rodrigo. Em vista à conselheira Maria Cleide, o processo 15088, relatado pelo conselheiro, nesse momento, relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu tenho mais um processo, 15.318/2017. Cuida-se de uma representação com o mesmo teor, sendo que, em face do gestor do município de Água Branca, e em face do escritório Monteiro Advogados Associados. O voto tem o mesmo teor do voto anterior e eu estou colocando a proposta, o voto para a votação. Com a palavra o Ministério Público para se manifestar. No mesmo sentido, né? Eu reitero a manifestação que foi feita também por outro processo. Em discussão. Senhora Presidente, também da mesma forma, gostaria de pedir votos pedir vista pelos mesmos argumentos. Encaminhados ao gabinete da conselheira Maria Cleide, os processos que acabam de ser relatados pelo conselheiro Rodrigo, o que já fora encaminhado, o 15088 e agora o 15318. Obrigada.
Presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Encerrada a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Com a palavra, doutor Enio. Ainda no dia de ontem, nós vimos algumas notícias sobre a decisão do Tribunal Regional Tribunal Regional Federal da 5ª Região quanto a uma das vagas de conselheiro desse tribunal, a vaga que é atualmente ocupada pelo conselheiro Cícero Amélio. Eu acho que seria prudente e pertinente que o tribunal conseguisse o inteiro teor do acórdão que foi proferido lá naquele tribunal regional da 5ª Região, para que a gente possa avaliar qual vai ser o posicionamento do tribunal com o desencadeamento que aquela decisão judicial vai ter. Até porque a decisão se refere, né, à nulidade da nomeação e posse do conselheiro Cícero Amélio, que foi feita num cenário em que a composição do tribunal é totalmente diferente da que é hoje. E diante das mudanças de posicionamento, de composição que o tribunal teve, principalmente quanto ao preenchimento das vagas técnicas, né, a vaga da auditoria, do conselheiro Anselmo Brito e a vaga do Ministério Público do conselheiro Rodrigo, e tendo em vista que o objetivo principal do Ministério Público aqui é preservar o funcionamento, né, do tribunal de acordo com a ordem constitucional, seria bastante prudente que o tribunal adotasse, né, ou firmasse algum entendimento quanto à clientela a quem caberá essa nova vaga. Pelo que saiu pelo que tivemos conhecimento da decisão, a OAB pleiteava que a vaga que foi ocupada pelo conselheiro Cícero Amélio, que ela fosse de uma das carreiras técnicas do tribunal, ou da auditoria do Ministério Público, e que, tendo em vista que já estão devidamente ocupados, o tribunal vai ter que adotar uma posição no sentido de que eventual novo conselheiro que venha ocupar o cargo, ele preserve a composição constitucional, sendo verificada de acordo com a luz do que é composto o tribunal hoje, né? Então, a gente precisa fazer essa análise, e como não somos parte no processo, né, o Ministério Público de Contas não é parte do processo, a Ampicom, que foi a associação que moveu o mandado de segurança, que deu origem à determinação para que a vaga fosse ocupada pelo conselheiro Rodrigo, também não é parte no processo, e como o interesse tanto do tribunal como do Ministério Público em que o tribunal tenha a sua composição constitucionalmente adequada, eu gostaria que Vossa Excelência, podendo, fizesse esse encaminhamento ao Ministério Público assim que tomasse ciência da íntegra do acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 5ª Região. Doutor Enio, a notícia que nós temos é extraoficial, através da imprensa, portanto, estamos a aguardar a informação oficial da 5ª Região para que possamos nos debruçar com o devido cuidado e que é necessário para tomarmos as providências que forem necessárias com relação à decisão que atinge a composição do tribunal. Não havendo mais quem queira se manifestar neste horário, encerramos a sessão em nome de Deus, enquanto convocamos para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.